Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a Ética do Sinai com o capítulo 1 da Mishnah 1. Moisés recebeu a Torá do Sinai, transmitiu-a a Josué, Josué aos anciãos, os anciãos aos profetas e os profetas a transmitiram aos homens da grande assembleia. Estes proclamaram 3 coisas. Sede ponderados no julgamento. Formai muitos discípulos e construí uma cerca protegendo a Torá. Vamos continuar os comentários referente a essa Mishnah. Estes proclamaram 3 coisas. Sede ponderados no julgamento. Eles, os membros da grande assembleia, proclamaram 3 coisas. A primeira delas foi: sede ponderados no julgamento. Uma decisão judicial, especialmente aquela que envolve a lei religiosa, não deve ser tomada sem reflexão ou de modo afoito. Julgamentos baseados em considerações inadequadas geralmente causam revogações daquela mesma corte e opiniões conflitantes de outras, o que, por sua vez, conduz a uma perda de respeito pelos tribunais e uma degradação de sua autoridade. Se você deseja proferir uma sentença que seja justa e definitiva, seja cauteloso e ponderado. Lemos na Torá: e não subas por degraus sobre meu altar, para que não seja descoberta a tua nudez sobre ele. Isto é seguido por: e estas são as leis que porás diante deles. O significado disso pode ser: não subas o altar do Todo-Poderoso, dando passos precipitados, saltos afoitos ou pulos. Os decretos e julgamentos devem ser postos diante do povo lenta e ponderadamente. Ao formular opiniões, muitos de nós se precipitam em alcançar conclusões sem levar em conta considerações fundamentais e depois, com mais ponderação, lamentam ter agido assim. Siga devagar em relação a assuntos pertinentes à lei judaica, para que sua vergonha não seja revelada e seu julgamento não seja exposto ao ridículo. Outro motivo para ser cauteloso no julgamento é que, com um pouco de tempo e esforço, pode-se geralmente atingir um arranjo ou compromisso com o qual ambos os litigantes concordem. Um juiz pode, a miúde, conseguir resolver um assunto de modo satisfatório para todos os envolvidos fora do tribunal. Uma decisão tomada irrefletidamente impedirá tal possibilidade. Na verdade, o Baal HaTurim diz que a palavra Amishpatim, os decretos, é composta pelas letras iniciais da frase hebraica: o juiz tem o dever de fazer um compromisso equitativo antes de proferir sua decisão final. Podemos constatar que esta era a prática nos tempos antigos a partir da passagem em Isaías em que o profeta fala do passado glorioso de Jerusalém. Era plena de justiça e a retidão morava nela. Jerusalém era plena de justiça, porque o veredicto não era proferido de imediato. A justiça alojava-se lá e o juiz ponderava o assunto noite adentro. Se você deseja justiça, consulte seu travesseiro. Não seja impulsivo ou emotivo, não tenha pressa. Um fator sumamente perturbador na tentativa de dar uma sentença justa e imparcial é a subjetividade do próprio juiz. A influência dos próprios interesses, bem como da sua tendenciosidade, são sumamente difíceis de sobrepujar. A honestidade escrupulosa, além de uma visão interior penetrante, são exigidas para detectar a presença de tais motivações extrínsecas. Para relatar uma chaga em sua própria casa, a Bíblia ordena que o indivíduo diga: parece-me que há como chaga na minha casa. Por mais instruída que seja, a pessoa envolvida não pode proferir a decisão final. Somente o Cohen, sacerdote, uma autoridade externa em relação à questão, pode declarar: a casa dela está impura.
Por outro lado, este mesmo elemento de subjetividade pode ser útil às vezes. Enxergar a situação do ponto de vista de um dos envolvidos é captar a situação com a maior plenitude e profundidade. Enquanto a objetividade propicia a imparcialidade, ela também pode sensibilizar a pessoa para as consequências do julgamento quanto ao elemento humano. Decorre daí que alguns interpretam a palavra metunema, ponderados, como se ela fosse netunema, o assunto em questão, ou seja, considere a si mesmo como se você fosse o objeto do julgamento. Ponha-se no lugar do acusado. Como você agiria em condições semelhantes? Como julgaria a si mesmo? A lei implica uma regra de aplicação universal, um critério geral que é constante, uma verdade que continua valendo em todas as épocas e condições. Ainda assim, a área particular a qual aplicamos a regra é mutável e variável. Este é exatamente o problema do juiz, determinar o elemento crucial na situação que fixa seu verdadeiro caráter, distinguindo-o dos fatores irrelevantes. Conta-se uma história de um Baal Agalá, carroceiro, que foi contratado para transportar mercadorias de Pinsk até Minsk por 100 rublos. A remessa deveria ser feita justamente antes de Pêssar, quando todos os caminhos estão muito enlameados. Como as carroças se atolavam na lama, ele levou o triplo do tempo que previra para fazer o percurso. Quando terminou, apresentou uma conta de 200 rublos, mas o cliente se recusou a pagá-la, afirmando que, uma vez estabelecido um contrato, o preço combinado deveria ser mantido. E o caso foi conduzido ao rabino. Após ouvir todas as evidências, o rabino determinou que o carroceiro só tinha direito ao combinado no contrato, ou seja, 100 rublos. Como sabe que são 100 rublos? Indagou o carroceiro. O senhor, por acaso, já transportou mercadorias alguma vez na vida? Eu consultei o Rambam, retrucou o rabino, e ele diz que um contrato é um contrato. Você sabia das condições antes de começar. O carroceiro saiu dizendo que, se o rabino e o Rambam concordavam, deviam estar tudo certo. 10 minutos depois ele voltou. Diga-me, rabino, o Rambam era carroceiro? Claro que não, respondeu o rabino. Ele era um erudito e filósofo. Então, continuou o carroceiro, de onde ele tirou essa decisão? Ele estudou a Mishnah e o Talmud, disse o rabino. Ele codificou as leis do Talmud. Deve estar certo, murmurou o homem admirado. O Talmud, o Rambam e o Senhor, todos concordam. E saiu da casa do rabino, mas logo estava de volta. Diga-me, como a Mishnah e o Talmud sabem como lidar com este assunto de carroceiro? Eles tratam de questões de transportes de cargas? Eles, respondeu pacientemente o rabino, são a lei oral baseada na Torá. E o carroceiro partiu novamente falando com os seus botões. A Torá, a Mishnah, o Talmud, o Rambam, o rabino. Tem de estar certo. Após um tempinho, lá estava ele de novo. Mais uma pergunta, rabino. Quando a Torá foi entregue? Em Shavuot? Ahá! Não admira que ela mande me pagar apenas 100 rublos? Em Shavuot não há lama e as estradas estão secas. Se a Torá fosse entregue antes de Pêssar, certamente teria dito que são 200 rublos. O Baal Agalá tinha uma certa razão. As estradas não eram iguais em Shavuot e em Pêssar, mas isto é irrelevante para a lei em questão. Há muitas pessoas que afirmam estridentemente que os tempos mudaram e a Torá ficou fora de moda. Eles também estão meio certos. De fato, os tempos mudaram, mas não naquilo que importa. A Torá vem curar o coração e a natureza do ser humano. A natureza humana não mudou muito. É claro que este conselho dos homens da grande assembleia pode se aplicar também aos litigantes. Eles também devem ser circunspectos e calmos quando envolvidos num julgamento. E não devem permitir que inveja, ira, cobiça e autopiedade os controle.
Conta-se uma história a respeito de um açougueiro que foi ao Rabi Salanter para determinar se certo tipo de carne era kasher e, portanto, adequada para o consumo. O rabino julgou a treifá e ela foi descartada com grande prejuízo para o açougueiro. Pouco tempo depois, o mesmo indivíduo compareceu diante do rabino para resolver uma disputa com outro açougueiro envolvendo uma quantidade de $5. Desta vez, contudo, considerou sua perda de forma emocional e se queixou de que tinha sido injustiçado. O rabino ficou admirado. Há 2 semanas você perdeu $50 e não se queixou. Agora, por $5, está reclamando e resmungando. Não compreendo. A grande diferença, explicou o açougueiro, é que há 2 semanas eu perdi, mas ninguém ganhou. Hoje este homem ganhou aquilo que eu perdi e isto eu não posso tolerar. Os homens da grande assembleia dizem: seja calmo e objetivo, mesmo se a decisão for contra você e alguém ganhar. A lei é a lei. Além disso, uma pessoa deve hesitar e pensar 2 vezes antes de formular uma opinião sobre a lei judaica, não somente pelos fatores do caso, mas também por causa de sua própria competência. O conceito de especialista e opinião especializada tornou-se aceito em todas as áreas da vida. Aceitamos a palavra de um médico sem questionar, o conselho de um advogado, embora não o compreendamos, e a orientação de um contador, mesmo que isso nos custe dinheiro. Contudo, que maravilha! Quando se trata de questões de leis e costumes judaicos, cada indivíduo se transforma numa autoridade. Há leigos que presunçosamente tomam decisões a respeito da lei judaica. Seu conhecimento do Shulchan Aruch, o Código das Leis Judaicas, é sofrível. Eles não têm diploma de rabino ou mestre, ainda assim, eles se acham capazes de julgar e decidir a respeito do judaísmo. De fato, mesmo os julgamentos dos nossos rabinos podem parecer precipitados às vezes. Não seria uma má ideia se adotar a prática prevalecente nas outras profissões, um período de treinamento prático para os nossos rabinos. Na maioria das áreas, a escolaridade formal não é considerada suficiente. A experiência efetiva em campo, sob orientação de uma autoridade competente, é a norma que prevalece na maioria das profissões. Um médico precisa trabalhar como interno, um advogado como empregado, um contador como aprendiz. Nossos jovens que procuram ingressar no rabinato deveriam suplementar sua escolaridade obtida na yeshivá com um período de aprendizado, assistindo algumas de nossas grandes autoridades rabínicas como preparativo para a tremenda tarefa de tomar decisões sobre assuntos da lei contida na Torá. Formai muitos discípulos. A palavra hebraica para formar, amidu, significa literalmente pôr de pé. Nos países orientais, o professor se sentava numa almofada e os alunos ficavam de pé em volta dele. Num sentido muito definido, porém, a tarefa de um professor é realmente a de treinar seus alunos para que fiquem de pé. É dar-lhes a força e os fundamentos, dignidade e senso de independência. Já é hora de acabarmos com a imagem estereotipada do estudante de yeshivá subnutrido, desfavorecido, ingênuo, o típico bahur yeshivá. Os nossos sábios advertem: faça seus estudantes ficarem de pé com os ombros para trás, orgulhosos e dignos. Os ataques contra os judeus e o judaísmo são sempre indesculpáveis, mas quando um judeu que é ignorante quanto ao seu judaísmo é atacado, a tragédia é infinitamente maior, pois ele não tem defesas internas nem força interior com a qual resistir. O judeu ignorante não sabe sequer por que ou para que foi atacado. Mas quando você dá a um menino ou menina judeus uma base de história judaica, amor pela Torá e uma apreciação das contribuições que os judeus e o judaísmo fizeram ao mundo, você está pondo a criança sobre seus próprios pés. Você está dando a ela uma base, um alicerce para a sua identificação. Mesmo ante as piores degradações sobre ele impostas, o filho de Abraão
encarou conscientemente seu destino como uma medalha de honra e não como uma vergonha. Em meio à pobreza do gueto medieval, ele pode ter parecido um mendigo, mas no Shabat e à mesa de Seder, ele percebia que era na verdade um rei, sua esposa uma rainha e seus filhos príncipes e princesas. Enquanto as tempestades das perseguições rugiam à sua volta, no interior de seu coração e na sua alma, ele era confortado por saber que fazia parte da aliança de Abraão, que ele havia estado no Sinai. B.C. Vladek, em certa época, o redator-chefe do jornal judaico Forward, era um dos principais membros da Câmara de Vereadores de Nova York. Era um homem culto, com um diploma universitário e de yeshivot russas, e falava inglês com um sotaque estrangeiro pronunciado. Durante uma reunião da Câmara, um membro da mesma, que não gostava dele, levantou-se para dizer que ele era uma vergonha que imigrantes tentassem mostrar-lhes como viver. Vladek pediu a palavra e disse: "Posso saber quem é o senhor?" O oponente respondeu orgulhosamente e com voz ressonante que o avô dele fora secretário de Abraham Lincoln. Vladek respondeu que, apesar disto ser bastante impressionante, seu próprio avô Moisés havia sido secretário do próprio Todo-Poderoso. Ao ordenar que muitos estudantes sejam educados, os membros da Grande Assembleia estavam de fato assumindo uma postura definitiva na questão da educação em massa versus educação seletiva. Esta questão estalou mais tarde, quando Rabban Gamliel declarou que sua escola estava aberta apenas para o tipo de estudante cujo interior fosse igual ao seu exterior, ou seja, que combinasse a sua capacidade em adquirir conhecimento com bom caráter e integridade moral. Já o Rabi Elazar ben Azariah discordava desta fórmula seletiva e instava a que todos aqueles desejosos de estudar a Torá fossem prontamente admitidos. A Torá é propriedade de toda a congregação de Israel. Seu poder é curativo e reparador. A quem assiste o direito de estabelecer quem pode e quem não pode beneficiar-se do seu estudo? Quando a escola do Rabino Jacob Joseph foi fundada em 1902 por Shemuel Yitzhak Andron como a primeira yeshiva geral de nível elementar na cidade de Nova York, ela se deparou com uma considerável oposição. O editor do Jewish Morning Journal criticou o empreendimento, dizendo que uma yeshiva só deveria servir àqueles que pudessem se permitir tal luxo e que fossem possuidores de uma inteligência superior. Hoje em dia ainda há muitos que defendem tal ponto de vista. Contudo, os membros da Grande Assembleia, percebendo que se um expoente da Torá é verdadeiramente um homem entre 1000, devemos possibilitar a milhares o estudo da Torá com o fim de obter este um. Não existe critério confiável para discernir entre os que têm potenciais espirituais e os que não os possuem. Ainda que ficasse demonstrado que se pode medir a inteligência mediante testes de QI, a admissão no yeshiva não se baseia somente nesse dom. Se aceitarmos a política de uma educação em massa da Torá, o peso do apoio recai sobre toda a comunidade. Na verdade, não pode haver uma virtude mais elevada do que a de apoiar as yeshivot e possibilitar à próxima geração o estudo da Torá. Em várias ocasiões, a Mishnah cita um Taná, um grande erudito, e o chama de Shimon, o irmão de Azariah. No Talmud, essa é uma forma incomum de designar alguém. Quem é este Azariah para que seu nome seja usado para se referir a um sábio? A resposta é que Azariah era um homem de negócios comum que apoiava Shimon para que ele pudesse estudar Torá e se desenvolver como erudito. Um era o sábio e o outro um comerciante. Não obstante, o Talmud imortaliza a ambos. Shimon, o irmão de Azariah,
pois deste último são também a honra e a glória. Nós honramos aqueles que tornam possível formar muitos alunos. Os nossos sábios observaram: a mentira não tem pés, a verdade sim. A verdade pode dar a uma pessoa uma base firme e estabilidade. Com verdade, uma pessoa pode se pôr de pé e enfrentar o mundo inteiro. É interessante que as letras hebraicas das palavras sheker, mentira, e emet, verdade, confirmam esta ideia com um simbolismo gráfico. A palavra sheker consiste de 3 letras: shem, que tem a maior parte do peso do lado de cima, kuf, que só tem uma perna bem delgada, e resh, que tem um pé pequeno. Nenhuma das 3 letras consegue se manter de pé sem desmoronar em seguida. De fato, as 3 letras de sheker estão próximas na ordem alfabética. Precisam uma das outras para se apoiar mutuamente. Separadamente, não conseguem se manter de pé. Porém, examinando as 3 letras da palavra emet, percebemos que a letra aleph tem 2 pés maciços, mem tem uma base bem larga e ainda uma linha de equilíbrio, e tav tem 2 pés. Mas ainda estes componentes de emet ficam distantes uns dos outros no alfabeto. Aleph é a primeira letra, mem está no meio e tav é a letra final. Ainda que possam ser estranhas para a outra no alfabeto hebraico, na verdade elas ficam próximas. Sheker entrará em colapso, emet suportará e manter-se-á erguida. Supram as crianças com a verdade. Ensine-lhes a Torá. Deem-lhes uma razão para viver e lhes terão dado uma base sobre a qual saberão manter-se firmes. Formai muitos discípulos. Construir uma cerca protegendo a Torá. O terceiro ensinamento dos membros da Grande Assembleia é construir uma cerca protegendo a Torá. De que forma este ensinamento está relacionado com as advertências que o precederam? Claramente, se formos ponderados no que tange a lei e formarmos muitos discípulos, então teremos montado uma cerca em torno da Torá. De onde vêm as rupturas na cerca da Torá? Das alterações abruptas e precipitadas que se fazem na lei. O livro de orações foi abreviado, a Ketubá, contrato matrimonial, emendada, as proibições pertinentes ao Shabat, abolidas. Quem são os líderes e movimentos que patrocinam tais desvios? Evidentemente, discípulos que não foram treinados para pôr-se de pé. São leigos e líderes religiosos que não estão profundamente imbuídos nas vertentes da Torá. Isto, desafortunadamente, é uma doença que se auto-perpetua. Leigos não familiarizados com o espírito da Torá escolhem líderes religiosos não familiarizados com o espírito da Torá. Eles, por sua vez, educam leigos conforme seu próprio modelo. Já está mais do que na hora de perceber que a oratória, dicção polida e um repertório de histórias engraçada não fazem um rabino. Este, antes de mais nada, deve ser um verdadeiro erudito da Torá e um indivíduo temente a Deus. As pessoas se perguntam acerca da necessidade de tantas leis talmúdicas, as quais somos obrigados a observar. Essencialmente, elas são uma cerca instituída para proteger os mandamentos bíblicos contra o perigo de uma violação. Este é o enfoque básico encontrado na própria Bíblia. O nazireu, é uma pessoa que fez para si mesmo um voto de abstinência que o proíbe de beber qualquer vinho ou outros licores intoxicantes. A Bíblia, contudo, impõe-lhe ainda mais. Não pode beber vinagre derivado de vinho, nem comer passas de uva ou qualquer coisa derivada da videira. Estas são as cercas levantadas para manter o indivíduo distante da área em que possa ocorrer o perigo. O homem é apenas humano e pode sucumbir à tentação. A menor associação com o tema proibido pode produzir uma reação em cadeia que conduziria em pouco tempo às transgressões mais flagrantes.
Os sábios do Talmud têm uma visão muito realista da natureza humana e do poder de atração do pecado. Se você possui uma bateria de baixa tensão vazando água, você pode tocá-la sem levar choque, porque ela é fraca. Mas, se você tiver uma bateria de 110 volts, deve isolá-la por meio de uma fita ou outro material isolante. Quando você está lidando com um dínamo poderoso, certamente precisará de um isolante ainda mais eficaz. Os nossos sábios tinham consciência do poder do pecado, tanto em suas formas morais como intelectuais. O pecado apela ao ser humano como uma força quase compulsiva. Mais ainda, o pecado é penetrante. Particularmente nos países da nossa dispersão, o próprio ambiente milita contra a Torá e sua observância. Sob tais circunstâncias, os nossos sábios tiveram a sabedoria de insistir num forte e contínuo isolamento. Construir uma cerca protegendo a Torá. Mantenha-se longe do pecado. Uma vez que a cerca esteja levantada, porém, deve ser usada para isolar não apenas o possível pecador, mas também o benfeitor em potencial que gostaria de modernizar a Torá, suavizar sua censura, cobrir a severidade do Antigo Testamento com um pouco de amor. Podemos prescindir de tal ajuda. A nossa Torá não foi projetada para os anjos ou sonhadores utópicos sem senso prático. Ela é eminentemente realista. O que a Torá diz que um judeu deve fazer, o judeu pode fazer. A Torá é compreensível e praticável. Ela fala a linguagem do ser humano clara e inequivocadamente. Responde à pergunta: o que pede o Eterno teu Deus de ti? Com um programa que pode ser vivido e posto em prática. A advertência de montar uma cerca em torno da Torá também contém um protesto contra a verborreia e complexidades desnecessárias. Quem interpreta a Torá e a transmite ao povo tem o dever de ser breve, conciso e ir diretamente ao assunto. Em suas apresentações, tente limitar o material a uma região pequena da qual você possa dar conta, em vez de difundi-la em direção à ausência de sentido. Assim, somos ensinados que meu coração transborda de um belo discurso, minha língua é pena de um escriba excelente. Os ensinamentos devem ser apresentados de tal modo que penetrem no coração do ouvinte. O salmista insiste em duas qualidades que consideramos essenciais para uma boa instrução. Primeiro, o seu coração deve transbordar. Sua mensagem deve ser viva e vibrante. Deve haver algo de você na mensagem. Precisa existir sentimento e convicção. Em segundo lugar, é importante uma boa palavra. Observe o uso do singular. Deve-se buscar a qualidade antes da quantidade. Não se deve exigir demais da plateia. Seja breve e concentrado, em vez de divagador e difuso. Montai uma cerca em torno da Torá. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!